Nesse vídeo você vai descobrir como nós da Joga BR ajudamos centenas de jovens, assim como seu filho, a conquistar um nível físico de jogador profissional, sem acesso à academia, sem precisar ter muita estrutura e nem ficar investindo em equipamentos caros. E eu vou te explicar tudo isso sem enrolação, mas antes eu tenho algumas perguntas para você. Primeira delas, o seu filho joga futebol competitivo hoje e sonha em se destacar em algum clube de base? Se hoje o seu filho está em escolinha, ele vive procurando peneiras para conseguir entrar em um clube? E se hoje o seu filho já está em um clube, ele sonha em se destacar, em conseguir realmente aparecer para conseguir ter oportunidades em um clube maior? E você que é pai ou mãe, sonha em ver o seu filho realizando o próprio sonho dele? Eu também aposto que não é a primeira vez que você está tentando ajudar o seu filho a se destacar no futebol de base. E aí eu pergunto para você, por que nunca deu certo antes? Por que não funcionou de todas as outras vezes? O que tá faltando? E até quando vocês vão continuar tentando buscar esse objetivo da mesma maneira, causando tanto sofrimento, tanta frustração e tanta ansiedade em o seu filho ver que o sonho dele está se distanciando cada vez mais? E eu te garanto que se você ver esse vídeo até o final, isso vai mudar de uma vez por todas. E nesse vídeo aqui eu vou te revelar como seu filho pode chegar no mesmo nível físico de atletas profissionais, aumentando assim muito mais as chances dele se destacar na base. Meu nome é Renato Fenasco, eu sou preparador físico no futebol especializado há 11 anos. Já disputei campeonato paulista de categoria de base, campeonatos profissionais e também sócio da Ciência do Futebol, onde eu trabalhei com atletas dos 4 grandes clubes de São Paulo, atletas como Lucas Rocha Zucarello, o Henrique, Gustavo Bahia, Dieguinho, Guilherme Arcila. Também sou criador do método Joga BR, um método 100% online, já fez centenas de jogadores chegarem no físico de profissional. Eu também sou sócio de Geração de Atletas, uma empresa inovadora de alto crescimento com mais de 15 mil atletas nos programas, também conectada com profissionais do mais alto nível do Brasil e do mundo, e com jogadores em clubes como Juventude, Brusque, Corinthians, Cruzeiro, Raio Vallecano. E hoje a gente tem um conhecimento que é necessário para o seu filho buscar e realizar o sonho dele, mas nem sempre foi assim. Eu vivi na pele todos os fracassos, todas as frustrações que o futebol coloca nos jogadores. E provavelmente aquilo que eu senti é o que vocês sofrem por aí também. Assim como seu filho, quando eu era pequeno, eu também tinha o sonho de ser jogador profissional e servir a seleção brasileira. Então, a minha infância ali foi uma primeira parte em Osasco, a segunda parte aqui no Jardim Nakamura, na cidade de São Paulo. Então você vai ali, você começa jogando as peladinhas, daqui a pouco você está num projeto, e aí você vai ganhando espaço, a galera vai te chamando. Então você vai treinando e vai ganhando espaço no futebol, né? Quando eu vi, eu já estava jogando em clube de base lá no Paraná, depois vim e joguei aqui em São Paulo também. Então nessa rotina, sempre me dedicando, sempre me esforçando muito. Quando eu estava mais perto possível de jogar uma copinha, a Copa São Paulo Júnior, que a gente sabe que é uma vitrine que talvez define aí a carreira de muitos jogadores, né? Quando eu tava mais próximo, já tava no clube, já tava num processo de avaliação, já tinha deixado porrada centenas de atletas para trás, aquelas avaliações grandes, 400, então tava ali entre os 50, ia cortar mais 25, então tava no bolo, só que eu fiz o teste todo, treinando pra caramba no escadão, me preparei para esse teste treinando no escadão, corrida contínua, areia, pô, fiz tudo que me pediam, sempre me dedicando 100%, sem negar nenhuma gota de suor. E o que aconteceu foi que quando eu iniciei o processo de teste nesse clube, essas avaliações, eu já tava com uma dorzinha ali no quadril e eu fui continuando fazendo, me entupia de remédio, colocava gelo o dia todo, então treinava lá de manhã, ia pra casa à tarde, aí ficava tomando remédio, colocando gelo, tomando remédio, colocando gelo. No outro dia, pô, na fé, com uma força que eu não sei como, eu ia lá pro teste de novo, fazia, treinava bem, pediam pra voltar no dia seguinte, e foi isso acontecendo ali por 2 semanas, até eles dispensarem esses 350 atletas da avaliação, né? Então todo dia chegava gente nova, todo dia ele ia dispensando, ia chamando outros para ficar, e acabou que chegava um momento assim que eu em casa eu tava mancando muito assim, não conseguia fazer nada, ficava o dia inteiro no sofá ali com gelo. E aí meu pai, pô, também sem muito conhecimento de medicina, de fisioterapia, de ortopedia, ele falou, pô, tomar cuidado, senão você vai perder a perna aí. E aí ele foi e me deu uma chamada, ele falou, ó, agora você só vai jogar quando você tiver sarado, porque pelo jeito que eu tô vendo aí, a bomba vai estourar logo logo. E aí eu lembro de ficar chorando ali no sofá de casa, e na mesma época, paralelamente, eu também tava na faculdade, inclusive foi algo que pesou bastante também pro meu pai. Eu tinha perna pra ir treinar de manhã, pra ir fazer o teste, só que eu faltava na faculdade porque eu não tava conseguindo andar e tal, e sabia que se eu fosse pra faculdade ia me atrapalhar, que no outro dia tinha que acordar cedo. Ao mesmo tempo que eu tava buscando uma vaga no futebol profissional, também tinha recebido bolsa, tinha conseguido ir bem no Enem e, pô, consegui essa bolsa, estava estudando educação física, tendo contato com a preparação física do futebol de alto nível, frequentando palestras de outros preparadores físicos. Eu percebi que os melhores preparadores físicos, eles liam muito, eles, pô, tinham que estudar bastante. Então eu falei, pô, se eu tô realmente aqui, e aí você no futebol com aquela mentalidade competitiva, né, pô, se eu tô aqui, eu tô pra ganhar. Então se os caras leem pra caramba, eu vou ler pra
caramba também, então meio que eu entrei pro clube ali dos preparadores físicos estudiosos. E aí, pô, visitando a biblioteca da faculdade, eu me deparei com talvez meus 2 primeiros livros ali. Um do Juvenilson de Souza e do Antônio Carlos Gomes, que, pô, são preparadores físicos que passaram por diversos clubes brasileiros, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Náutico, cara, diversos clubes, eles têm uma carreira muito grande. Inclusive, Antônio Carlos Gomes, pô, é referência nacional em treinamento esportivo. E um outro livro do professor Jefferson Espanhol, Miguel Arruda, da Unicamp. Então, assim, ali é ciência do alto nível. Ali era alta performance de fato. E aí eu lendo esse livro e tal, esses 2 livros, eu percebi que o que estava escrito ali era muito longe, muito longe do que eu fazia na prática todos os dias. Eu fui percebendo que o treino que estava chegando para mim não era alta performance, não era aquilo do mais alto nível não, era um treino ultrapassado já. Então ali eu fiz uma análise, eu com 18 anos, pô, pegando muito ônibus para ir treinar, chegando no treino, os treinos ruins, treinos que não me levariam ao futebol de alto nível, sabendo que já existiam milhares de jogadores em clubes grandes e que até mesmo esses jogadores que estavam em clubes grandes, eles também têm uma chance muito pequena de virar jogador profissional. O futebol é extremamente competitivo e eu tava recebendo estímulos que não estavam me levando para alta performance, que pegavam meus pontos fortes e deixavam eles esquecidos de canto, pegava meus pontos fracos e potencializava, que aumentava muito o meu risco de lesão. E aí eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. No campo, nos jogos, eu não era tão elogiado quanto eu era na faculdade. Eu vi que eu tinha um potencial gigantesco dentro da preparação física. Eu era muito elogiado, eu gostava de estudar aquilo. Eu tinha sede por aprender aquilo e ensinar para outras pessoas que, assim como eu, buscavam o futebol profissional, mas de uma maneira totalmente errada. E aí eu enxerguei que talvez a minha missão fosse buscar mais a preparação física. E o meu futuro, o meu sonho de servir a seleção brasileira que eu buscava tanto, agora eu estava transferindo para a área da preparação física e eu ia lutar para estudar e trabalhar e ser o melhor preparador físico do país para conseguir servir a seleção brasileira como um profissional da comissão técnica e não mais como um jogador. Porque se esforçar muito e não ter resultado, cara, isso é horrível. Acho que não tem nada pior. Acho que a única coisa pior é você se esforçar muito e não ter resultado e saber que aquele seu esforço não geraria o resultado que você queria, porque foi o meu caso. Era o que eu sabia. Eu sabia que os treinos que eles estavam me pedindo não iam me dar os resultados que eu precisava. Então por isso que eu tomei essa decisão. E assim, não vou contar toda a história, todo o meu raciocínio, mas só pra você ter ideia do que eu passava ali. Teve um dia que eu treinei pra caramba lá e tal, pô, buscando minha vaga no profissional, querendo aparecer, me destacar, ganhar oportunidade, querendo ganhar de fato meu espaço, treinei pra caramba e tal. Aí eu fui assistir uma palestra ainda com a perna pesada, tinha treinado de dia à noite e fui pra palestra. E aí nessa palestra era o professor Renato Buscarioli, pô, preparador físico absurdo, mestrado, doutorado, Unicamp, trabalhou aqui no futebol brasileiro, Ponte Preta, Grêmio Novo Horizontino, participou de toda essa construção, né, essa ascensão do Grêmio Novo Horizontino. Cara de alto nível, hoje ele tá lá no Catar, cara brilhante, ele falando, ó, hoje em dia a gente não treina mais na areia, pô, tem o princípio da especificidade, a areia ela serve para alguns contextos, mas na maioria das vezes é melhor a gente treinar no campo. No campo a gente consegue ter resultados muito similares, muito parecidos, então vale mais a pena a gente treinar o time no campo, que é mais específico, do que ir pra areia. Nesse dia aí eu tava com a perna pesada justamente ter treinado quase 2 horas na areia, então eu passava por esses pontos. Outro ponto também, em outra palestra que eu fui, tava tendo ali, estavam tendo uma discussão no debate nessa palestra sobre treinar através de jogos reduzidos, né, que você treina ali com, pô, muitos de vocês pais acompanharam o treino dos filhos já, ou já acompanharam algum treino de time grande, alguma coisa. Você vê que hoje em dia tem muito jogo reduzido, 4x4, 6x6, reduz o campo, monta o pratinho ali, põe as regras e põe a galera pra jogar ali com mais intensidade. O debate era treinar com jogos reduzidos ou fazer corridas intervaladas. Como que tava essa função, como que o corpo respondia nesses 2 contextos. Só que eu ainda tava fazendo corrida contínua, 5, 8 km correndo contínuo, igual na época do Cafu. Que, pô, pro Cafu serviu, pra seleção brasileira de 1970 serviu, mas hoje em dia já é outro debate, a ciência evoluiu. Então, olhando pra tudo isso, não tinha como eu não tomar a decisão de, pô, realmente buscar a preparação física e abandonar esse sonho, porque eu via que eu tinha muita distância entre os melhores do país. Eu queria bater futebol de alto nível de fato, eu queria viver do futebol, mas para viver do futebol eu precisava de uma estrutura, de um conhecimento que eu ainda estava criando, e os clubes a que eu tinha acesso, os clubes que me davam oportunidade, esses clubes já estavam com a preparação totalmente ultrapassada. Então essa minha jornada, frequentando palestras, preparadores físicos do alto nível, lendo os livros de futebol, pô, por exemplo, esse livro do Juvenilson que eu citei, futebol, treinamento desportivo do alto rendimento, depois o livro do professor Jefferson Espanhol, treinamento de força para futebolistas. Esses 2 primeiros livros abriram a minha mente e me colocaram de fato na jornada. E de lá pra cá eu continuei estudando muito, toda a mentalidade que eu tinha competitiva de treinar, de buscar ser o melhor como jogador, eu transferi isso para minha profissão, para buscar ser o melhor do país como preparador físico, e hoje eu
descobri coisas e sei de coisas que são crimes. E eu realmente fazia ali treinos extremamente ultrapassados, cometiam esses crimes comigo. O treino na academia que eu fazia, os treinos de aplicativo que eu fazia, que eram pessoas do futebol que me indicavam fazer, eram totalmente contraditórios com o que eu estava lendo no livro, com o que eu estava aprendendo nas palestras. Então eu sei que muito provavelmente o filho de vocês também estão recebendo treinos ultrapassados, que a ciência do alto nível, o treino bom, ele está num círculo fechado do alto rendimento. Poucas pessoas têm acesso. Então essas estratégias ultrapassadas, infelizmente, já arruinaram a vida de muita gente, inclusive a minha, e eu não quero que o seu filho seja o próximo. E como eu te disse aqui, meu foco sempre foi o futebol, nunca olhei para outra modalidade, nunca quis trabalhar em outros lugares, então eu me especializei 100% no futebol desde o começo, comecei a estagiar muito cedo, em todos os níveis eu trabalhei, desde projeto social, escolinha, clubes de base, clube profissional, então eu consegui fazer isso, estou passando por clubes como Taboão da Serra, Nacional, Grêmio Osasco, o Audax na época do Diniz, e ao mesmo tempo eu ia estudando, me especializando com cursos como, por exemplo, do Borussia Dortmund, do NAR e várias outras instituições do mais alto nível do futebol. E foi por meio de todos esses estudos, toda essa vivência, toda essa prática que eu descobri o físico de profi, que eram avaliações físicas com parâmetros científicos para validar se um atleta estava abaixo ou acima da média profissional. E na ciência do futebol eu tive acesso a atletas dos 4 grandes clubes de São Paulo, inclusive todos esses que eu te falei, inclusive o Hendrick, que na época já era um fenômeno, no sub-11, sub-13, já se destacava muito. Todo mundo falava que ele era gato, que ele era muito mais velho do que ele dizia ser. E quando eu fiz a avaliação da maturação nele, comparei com outros atletas da mesma idade que eu tinha, do Corinthians, por exemplo, eu vi que tava tudo tranquilo, não tinha gato nenhum, ele realmente era muito, muito acima da média. E eu via que esses atletas, eles tinham avaliações físicas muito boas, vários jogadores muito jovens, com avaliações próximas dos profissionais, jogadores acima de uma média profissional, pô, comparando tudo isso, dando resultado, fazendo esses atletas evoluírem, crescerem, diminuindo o risco de lesão, aumentando o desempenho, foi aumentando muito a minha agenda, foi lotando a minha agenda, então toda semana chegava atleta novo, muita gente procurando. Isso foi aumentando também o valor da minha hora, né? Então para me contratar era cada vez mais difícil. Então eu era contratado para dar treinos dentro do meu estúdio, mas também treinos presenciais. Se a gente vai pegar o treino mais barato que eu vendia nessa época, era R$100, R$120. Quando eu dava treinamentos em grupo, minha hora subia para 300, 400, que era o que eu mais fazia. Então tudo isso acabou aumentando demais os preços e eu percebi uma hora que um jovem jogador do Nakamura igual eu era não ia ter condições de me pagar. Só 1% da população ali, pô, só a galera que realmente tinha um poder aquisitivo maior é que teria condição de ficar me contratando para pagar 100, 200, 300 reais a hora para que realmente eu conseguisse trabalhar com eles e desenvolver. Pô, meu pai que passou a vida toda ali ganhando 2, 3 mil reais do Nakamura, pegando ônibus para trabalhar, trabalhando em obra, pô, realmente eu via que eu não seria o meu próprio cliente, né? Eu não teria condições de acessar os meus treinamentos. Foi aí que eu fui entendendo que tá cada vez mais as estratégias do alto rendimento num círculo muito fechado. E aí nessa época eu recebi o convite para atender um atleta chamado Renan Dantas. O pai dele, ele jogava no Londrina aqui no Brasil e o pai dele já tinha me adiantado que ó, o Renan vai fazer 18 anos e ele já tá negociado, já tá certo com o Marítimo da Ilha da Madeira e ele vai jogar em Portugal. E me contratou para a gente fazer um trabalho para ele chegar lá bem, chegar lá muito voando, né, como a gente chama. E aí eu fui fazendo as pesquisas científicas para ver como que era o futebol de Portugal, se tinha alguma diferença do que eu já vi e tal. E fui preparando o Renan. E aí, trabalhando com o Renan presencialmente, trabalho realmente do mais alto nível, um trabalho que realmente preparou ele para chegar lá e chegar voando. Chegou lá, ele top 3 em todas as avaliações físicas, pôde subir para treinar com o profissional e percebeu que fisicamente não estava nem nada abaixo dos jogadores profissionais. Ele falou, pô, taticamente, tecnicamente, os caras são um passo acima mesmo, por conta da experiência, por conta de já estarem jogando junto. Há algumas épocas, né, o time profissional ele muda, mas não muda tanto. O time de base costuma mudar mais, porque recebe atletas de todos os lugares, ainda mais depois dos 18 anos, né, que pode. Então ele me falou isso. E, pô, foi um sucesso. O trabalho foi completado com sucesso. Ele chegou lá e me deu esse feedback falando, pô, velho, que eu tô sempre entre os primeiros nas avaliações físicas e era algo que normalmente o Renan não era. Nos clubes do Brasil aqui, ele não era o primeiro nas avaliações físicas e tudo. E lá ele conseguiu chegar sendo depois que a gente realizou esse trabalho. E ao mesmo tempo que no Nakamura tinha um amigo meu, Thiago Cocão, foi fazer uma cirurgia e, pô, me pediu, pô, Renatão, consegue me ajudar e tal. E eu com a agenda cheia, agenda lotada, realmente não conseguiria passar o treino pra ele. E ele também não teria condições de me pagar. Meu amigo mesmo, a gente jogava bola juntos no domingo, cresceu na minha rua. E aí eu falei, pô, tem que tentar ajudar ele de alguma maneira, né? De algum jeito eu vou tentar ajudar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te passar uns treinos aqui pelo WhatsApp, vou te mandando vídeo, você vai me tirando as dúvidas e, pô, a gente vai se recuperando aí dessa cirurgia e já te preparando. E aí o Cocão aplicou tudo que eu pedi pra ele, que eu passei pra ele. E aí, cara, teve um resultado absurdo. E quando eu ia comparar treinamento, assim, o nível que o Cocão chegou e o nível que
que o Renan estava, era tudo muito parecido, assim. Então eu falei, caraca, um moleque do Nakamura treinando por WhatsApp, tá alcançando o nível de um cara que me pagou pra treinar presencialmente, de um cara que fez base em time grande aqui, ele tinha jogado no Corinthians aqui no Brasil, tava lá na Europa. Como que isso aqui aconteceu? Como que realmente isso foi possível? Então foi aí nesse momento que deu aquele clique na minha cabeça e eu entendi que realmente é possível jogadores comuns chegarem no físico de profi de maneira 100% online. E ainda melhor, o treino online eu não tem aquele limite geográfico, não tem aquele limite de espaço no estúdio, onde eu tinha um número limitado de pessoas que eu poderia atender durante o dia, durante uma hora. No online, eu conseguia trabalhar muito mais. Isso que acontece, qual que é o efeito? Diminui o valor, diminui o preço. Não preciso mais cobrar de 100 a 300, 400 reais por hora. Então aí eu passei a olhar e me dedicar muito mais para esse novo tipo de trabalho, onde eu conseguiria dar sequência, onde eu conseguiria trabalhar com muitos atletas, e mesmo não estando mais no mesmo lugar que eu, mesmo não estando mais na mesma cidade que eu, a gente ia dar continuidade, a gente ia construir história junto. Então fui aprimorando, fui consolidando o método Joga BR, fui melhorando para que ele conseguisse atender cada vez mais pessoas e pessoas que realmente sonham de fato, que querem futebol de alto nível. E já no primeiro ano o método Joga BR cresceu muito, no segundo ano continuou crescendo e cresceu tanto que eu até resolvi sair da ciência do futebol porque eu via que eu conseguia atender muito mais gente, crescer muito mais rápido e cuidar dos atletas com mais detalhes do que eu atenderia vendendo apenas a hora presencialmente. A jornada não foi fácil, com certeza teve muito trabalho, muito estudo, muita estratégia para continuar lapidando e fazendo cada vez mais físicos de profi. E de lá para cá a gente já fez vários e vários físicos de profi, mais catalogados a gente tem 300, mas com certeza a gente deve ter muito mais, porque você como pai sabe que às vezes o filho não fala sempre tudo que coloca, e eu já encontrei vários alunos da Joga BR por aí. Pô, você mudou minha vida, me ajudou demais, eu entrei no clube e tal. Aí eu falei, pô, legal, você postou lá na tropa que você bateu o físico de profi? Ele falou, não. Eu falei, pô, então posta lá, velho. E não aconteceu isso nenhuma e nem duas vezes, cara. Foi muitas vezes que isso aconteceu. Então eu tenho uma estimativa que provavelmente a gente tenha feito mais de 1000 físicos de profi, mas com certeza, pra não ficar lá algo que eu não sei aqui, catalogados que a gente foi, olhou os dados, olhou as avaliações, falou individualmente com o aluno para que ele de fato conseguisse comprovar ali que ele chegou, a gente tem 300 catalogados. E dentro desses 300 aí são vários contextos, tá? Jogador de escolinha, jogador de base, jogador profissional que precisava de um acompanhamento um pouco mais próximo, jogador que tem alto poder aquisitivo que consegue investir, jogador que, pô, teve que fazer renda extra, vendeu paçoca, água no farol, pô, que o pai ajudou. Ou seja, a Joga BR consegue levar essas estratégias de alto nível que são desse círculo fechado agora para um número muito maior de pessoas aquelas que normalmente não teriam nenhum tipo de acesso, e agora com um valor muito menor, com um valor mais acessível do que ficar pagando 300, 400 reais por hora por um treino, agora eles têm acesso a Joga BR. E agora, atualmente, com o físico de profi, quanto que você está fazendo aí no ioiô e no salto? O ioiô eu peguei agora 2.220, salto 50, igual eu te falei. 2.360 metros no ioiô e no salto fiz 56. 2.320 e tirei 55 de salto. Acho que foi 2.520 no ioiô. Acho que no salto vertical foi 55, 56. No salto vertical eu consegui 64 e no ioiô foi 2.280. E daí deu 2.920 e 56. Mas ioiô foi 2.360, eu saltei mais 10 centímetros, pulou para 57. Aí, pô, de 1.120 para 2.280 agora. Agora eu tô com 5 centímetros no salto vertical. Eu fui lá e bati 2.320. E no salto vertical, quanto que você tirou? Acho que foi em 63. Pô, o salto vertical tá com 62 e o ioiô tá com 240. De salto, acho que eu tinha chegado em 59. Acho que a próxima que eu fiz foi já 2.400. É 58 ou 57. Eu deu 2.440. Tirei 73. Eu tirei 2.240. No SJ foi 57,5 e no ioiô foi 2.240. Que eu percebi que eu consegui evoluir mais e consegui bater o físico de profi. E eu fui 2.240 e no salto vertical foi 61. Eu foi 2.360, salto vertical acho que foi 57. 61 meu salto. E aí o ioiô foi pra 2.320. 2.300 e pouco. No salto vertical foi 64 e no ioiô foi 2.280. 50, 51. O ioiô eu fiz acho que 2.300, eu acho. No ioiô eu bati 2.280, salto eu bati 49,5. O ioiô foi mais de 3.000, que foi quando eu bati meu recorde. Deu 2.480. 2.600. Cravado em 54 centímetros de salto vertical. O ioiô foi 2.240
E no salto vertical foi 50 e pouco. 2000, no caso, 1960. O salto foi 63,5. 2.800. 2.320. 2.440. 1.240. 300. 2.500. 1.360. 2.260. 2.600. 2.240. 2.220. 2.420. 2.860. 2.360. no ioiô. 2.400. 2.320. 61. 63,5. 59. 73 já. 55. 68. 57. 55. 57 no 50 centímetros assim. 62. 53. 59. 51. 67. 58 no 51. 53, eu acho. 51. 59. 64. 455. 67. 53,4. 55. E meu sonho de fazer todo um estrago no futebol mundial tá na mão de vocês agora. Desde que vocês joguem a terceira divisão do Distrital até a Champions League, minha contribuição pro futebol vai ser essa. Vocês são meus 3 pontos. Ver vocês chegando no Físico de Profi, toda semana entrevistando vocês, é o que me alegra. É o saber que todo o trabalho que a gente tá fazendo tá dando resultado, tá mudando a vida das pessoas. Olhando para trás, eu consigo ver o quanto o treino certo, estratégico, direcionado pode mudar a vida de tantos atletas. E, pô, na época que eu tentava lá e buscava com estratégia errada, aquilo não era culpa minha e nem da minha família. Eu tava investindo meu tempo, meu dinheiro, a minha vida, momentos preciosos ali, uma oportunidade grande, a gente sabe como que é a vida. Tava investindo em estratégias ultrapassadas que não me levariam a lugar nenhum. Eu não culpo esse fracasso a falta de apoio dos meus pais, eu não culpo esse fracasso a falta de esforço meu, até porque eu me esforçava bastante. Eu realmente estava trilhando um caminho que não me levava para onde eu queria. Estratégias que não iam fazer que de fato eu chegasse no meu sonho, aonde de fato eu precisava chegar para realizar esse sonho. E enquanto eu tava me atrapalhando, que eu tava ali gerando os meus próprios obstáculos, jogadores de time grande, jogadores do exterior estavam evoluindo, usando as estratégias do mais alto nível. Estratégias modernas, validadas pela ciência. E qual a consequência disso na prática? Hoje centenas de atletas chegam nos grandes clubes todos os anos, todos os meses. E esses atletas já ficam ali no alto rendimento, esses atletas já têm ali acesso a treinos melhores, a estruturas melhores e também têm acesso a uma rede de pessoas e já vivem também o alto rendimento. Então, para um atleta que estava no Corinthians me procurar, era muito mais fácil, porque os colegas dele já faziam também. Agora, um atleta de um outro clube que não está no alto rendimento, ele já tem essa dificuldade de acesso. Enquanto tem muita gente evoluindo precocemente dentro dos grandes clubes, a gente vê que milhões e milhões de atletas todos os anos estão treinando com estratégia ultrapassada. E até tem aqueles caras que evoluem mais rápido, que você vê que consegue se destacar um pouquinho precocemente, a maturação permitiu, mas ele não tem acesso às estratégias que vão potencializar aquilo que ele tem, aquele talento precoce que surgiu. E vários outros atletas que não têm uma maturação tão precoce, têm uma maturação mais tardia, eles também não conseguem se sustentar ao longo da jornada para conseguir bater futebol de alto rendimento, para conseguir continuar competindo, para quando ele maturar de fato ele explorar e ter mais opções. Isso acontece demais. E é exatamente por isso que você deve conhecer aquele cara que é super talentoso, que é diferenciado mesmo, todo mundo sabe, mas que ele não conseguiu avançar na carreira, ele não conseguiu ser aceito por grandes clubes, ele não conseguiu progredir. Ou também aquele cara que até tinha um potencial grande, mas não conseguiu destacar logo e aí teve que ir trabalhar logo cedo e abandonou a carreira e o sonho no futebol. E quais as consequências disso? No final, a gente vê que milhares e milhares e até milhões de famílias investem tempo, dinheiro, esforço no sonho de um atleta que não tá no veículo certo para chegar até esse sonho. Parece que você pega todo aquele tempo, dinheiro, esforço e coloca em algo que tem praticamente 0% de chance de dar certo. E o pior é que ninguém te conta isso. Ninguém te conta que a estatística é muito baixa, as chances são cada vez menores. O dono da escolinha tá com a mensalidade dele em dia, o dono do projeto também. Aquele personal generalista que aceita fazer qualquer tipo de projetinho, qualquer treininho na areia, no campo, faz fundamento, manda dar piquezinho ou fica passando uns treinos comuns na academia, ele não tá nem aí pra essa chance. Aquela Nutri que só atende, olha na sua cara, entrega um plano de alimentação lá genérico também, ela não tá nem aí pra chance do seu filho vingar no futebol. E aí, a gente sabe, vai ter aquele empresário que vai oferecer oportunidade
daqui a pouco ele oferece, ele tá cobrando dinheiro. Ninguém tá nem aí pro futuro do seu filho. E nisso também entra, tá, empresas que fazem aqueles showcases, né, jogos de amostra, vai lá e grava, mas cara, na verdade, ninguém tá nem aí pra nada. Essa de fato é a realidade do futebol que quem tá dentro é que conhece. E ninguém te fala lá no começo, né? Ninguém te fala que vai ser assim. Você só aprende quando você chega. E por anos e anos eu sempre pensei, quando eu busquei o futebol, se você se esforçar, se você trabalhar, você vai vingar, você vai chegar, a oportunidade vai aparecer. E eu levei isso pra minha vida por anos e anos, me esforcei demais. Só que com a Joga BR, já consegui libertar os meus atletas disso. Não é só esforço, não é só trabalho duro, tem muita estratégia também. E é a partir daí que começa a ter resultado, trabalho duro com a estratégia. Então se a gente olha de cima assim, o que a gente vai enxergar é uma realidade onde quase que 100% dos atletas que buscam o futebol profissional, eles tendem a ir pelo sistema tradicional de formação, que é frequentar a escolinha, frequentar projeto, fazer esses treinos que todo mundo faz. Cara, é impressionante como a maioria dos treinos são iguais em todos os lugares. E aí, por outro lado, uma pequena porcentagem da população, uma pequena porcentagem desses que buscam futebol profissional, que estão nesse círculo fechado, eles têm acesso às melhores estratégias, eles têm acesso a métodos modernos e que são muito mais eficientes, baseados em ciência do alto nível, atualizados, de fato vão aumentar as chances desses conseguirem chegar ao seu sonho. E é exatamente por isso que eles evoluem tanto e têm tanto resultado. Ele saiu do banco de um time da 4ª divisão da Espanha, onde ele enfrentava diversos problemas físicos, para conquistar a vaga no time titular e fazer o gol que deu a vitória contra o Real Madrid e um time da 1ª divisão da Espanha, que é o Rayo Vallecano. E olha, não foi só com o Aitor que essas estratégias deram certo. Treinar de maneira online é algo que está sendo muito usado no futebol profissional. Inclusive, jogadores titulares da seleção brasileira, como o Wanderson, como o Wendel, também usaram essas estratégias online. O zagueiro do Corinthians, André Ramalho, também treina online, com o gestor de performance Diego Brito, que inclusive foi meu mentor no último ano. Além disso, como vocês sabem, é muito comum que jogadores do futebol do mais alto nível tenham um staff individual, tenham professores, preparadores físicos personalizados para ele. Diversos atletas, o mais comum é que todos eles tenham o seu próprio staff particular. E além desses casos mais midiáticos, a gente também encontra isso na base. Por exemplo, o Lucas Espina, que saiu da escolinha para ser titular em um time da 1ª divisão do Campeonato Paulista em apenas 4 meses. O Alex Danilo, que nunca tinha jogado em clube até os 18 anos, treinando na escolinha, conseguiu entrar para a categoria de base e aos 20 se tornou atleta profissional. E tudo isso em menos de um ano. Felipe Dantas também, que se destacou nas competições lá no Pará, foi contratado para jogar no Juventude e agora joga pelo time da 1ª divisão do Campeonato Paulista. E o mais incrível de tudo isso é que toda essa dedicação extra-clube não faz só que os atletas tenham um excelente desempenho, que conquistem, que avancem na carreira, se aproximem cada vez mais dos seus sonhos, mas também os tornam mais responsáveis, mais trabalhadores, mais estudiosos. Tudo isso por conta do amadurecimento e da confiança que gera ter um trabalho extra bem fundamentado, com estratégia. E inclusive a maioria dos alunos que passam por esse processo melhoram até em notas na escola. E bom, foi para isso que eu criei a Joga BR Clássica, que é a minha assessoria online, onde eu faço seu filho chegar no físico de profi em 8 a 12 semanas, seja ele treinando na academia, treinando em casa, com material improvisado, se ele tá com clube, se ele tá sem clube, seja qual for o motivo, e se ele não evoluir em 8 semanas, eu devolvo o dobro do dinheiro no Pix. Já vou chegar nessa parte. Eu levei 19 anos de vida para descobrir as estratégias do alto nível, depois mais 5, 6 anos para me especializar e continuar evoluindo, para aí sim criar a primeira versão do método Joga BR. Já se passaram 6 anos de lá para cá, eu aperfeiçoando, atualizando e buscando deixar a Joga BR 100% atualizada cientificamente, ano após ano. Além disso, foram mais de 100 mil reais de investimento em cursos, palestras, livros, e cada centavo valeu a pena, porque através disso agora famílias como a sua podem se beneficiar de uma estratégia do mais alto nível montada e adaptada para a realidade de fato que os jogadores enfrentam quando buscam o seu sonho. E claro, sem precisar por aquela mesma dor que eu passei lá atrás. É por isso que jogadores que até mesmo estavam sedentários, já tinham abandonado o futebol, conseguem chegar ao físico de profi em tempo recorde e chegar a um nível físico que nunca tinha vivido na vida antes. É por isso que jogadores como o Samuel, como o Gabriel Barbosa, que eram magrelos, franzinos, conseguem ganhar corpo, massa muscular e chegar no físico de profi. E jogadores que eram gordinhos, como o Riquelme, como Augusto Cunha, também conseguiram chegar
chegar no físico de profi, e jogadores que eram mais resistentes, porém eram lentos, como Renato Catripe, começam a ficar mais rápidos e também chegaram no físico de profi, e jogadores que eram rápidos por natureza, mas não tinham resistência e intensidade para jogar o jogo todo, como o Gabriel do Carmo, também conseguiram chegar no físico de profi. E é exatamente por isso também que mais de 300 jogadores que você tá vendo aí na tela também bateram físico de profi. E o que você fala assim para os pais que às vezes estão olhando, estão com dúvida, acham que é golpe, acham que não vai ajudar, que é bobagem, assim, qual que é o recado que você dá para eles? Investir em conhecimento é muito melhor do que investir em treinamentos que não levam a nada. Acompanha todas as aulas, cara. Qual que é a sua aula favorita do CFJ? De análise? A análise do Pedrão lá em Malta. Pesquisou bastante antes também, né? Ele pesquisou outras opções e assim escolheu a de vocês uma melhor e realmente a gente achou que foi uma boa escolha. Que legal. Então vocês recomendam, é seguro, pode ser Sim, questão de segurança não dá. E estamos vendo aqui, né, vocês, a primeira vez que estão em contato com o pessoal, estão vendo a seriedade. Então eu vou te mostrar agora exatamente tudo que a gente preparou para você e o seu filho nessa oportunidade de conseguirem entrar para a Joga BR Clássica. Então a Joga BR Clássica ela é dividida em 4 pilares e o primeiro pilar deles é a preparação física. Aqui o seu filho vai ter tudo que ele precisa para buscar o físico de profi, todo o planejamento necessário para ele buscar o sonho dele. Ela é dividida em algumas etapas. Primeira etapa, a etapa de avaliações físicas, para ele saber aonde ele está e qual a distância que existe até o sonho, até o físico de profi, para ele conseguir esse nível de desempenho. Avaliações profissionais, avaliando desde a mobilidade de tornozelo até a capacidade de produção de potência, de resistência. Aqui também a gente vai passar pelo módulo de ajustes biomecânicos, onde a gente vai avaliar individualmente quais são os pontos desfavoráveis hoje que seu filho precisa ser corrigido o mais rápido possível para que diminua o risco de lesão e que aumente a qualidade do treinamento para ganhar desempenho. E o terceiro módulo, seguindo essa linha, é a semana adaptativa. Um módulo onde ele vê na prática o treino acontecendo, entende a dinâmica, como eu passo um treino presencialmente, para ele entender como que funciona o intervalo, a dinâmica de séries, repetições, como de fato ele entende na prática como o método Joga BR funciona. E o quarto tópico desse primeiro pilar são as planilhas de treinamento. Ele vai ter desde a fase 1 até a fase 9, com progressões lógicas, com adaptabilidade, se ele vai treinar 2 vezes por semana, 3, 4, 5, 6 vezes, com sábado, sem sábado, com clube ou sem clube, em casa ou na academia, vai ter uma planilha específica para ele, de acordo com as avaliações físicas, com os ajustes biomecânicos e também todo o contexto atual. E assim ele vai ter o caminho perfeito para que ele consiga chegar no físico de profi com segurança, diminuindo o risco de lesão e potencializando todos os jogos que ele vinha jogar e todas as oportunidades que ele vinha receber. E o segundo pilar é o suporte e o acompanhamento. Eu sempre gostei muito de ensinar, de cuidar, de pensar em cada detalhe do treinamento e acompanhar se o atleta está realmente executando tudo aquilo que eu quero. O problema é que quando a gente vai fazer isso para muita gente, acaba que fica difícil. Foi por isso que eu desenvolvi o método e o suporte e acompanhamento da Joga BR, onde ao invés de você agora precisar ficar me contratando, pagando a minha hora para eu estar lá presencialmente olhando, peguei as principais dúvidas, as grandes dúvidas, os pontos de alavancagem que eu coloquei com aulas gravadas para que esses atletas já tenham as dúvidas principais, as dúvidas mais corriqueiras sendo respondidas para que ele consiga entender o mais fácil o método ocorrendo na prática. E além disso, o melhor, a gente tem 2 canais de acompanhamento hoje. O primeiro deles, grupo emergencial no WhatsApp, onde ele entra num grupo com todos os professores da Joga BR. Se eu não tiver online na hora, um professor vai estar e vai responder a dúvida dele, e ele só sai daquele grupo quando o problema dele for resolvido. E um outro canal de comunicação, que é a nossa comunidade, a tropa da Joga BR, onde ele coloca lá a dúvida e a gente responde com o máximo de rapidez possível. Dificilmente a gente passa ali de 6 horas de tempo de resposta, mas para garantir vamos colocar uns 24 horas aqui. E dependendo da dúvida que ele vai ter, se ele pesquisar na comunidade qualquer tema, lá vão ter 6 anos de conhecimento acumulado para que ele tenha o mais rápido possível o máximo de respostas e ele consiga trilhar toda a jornada dele com 0 dúvidas, com nenhum limite para perguntas, tendo sempre o apoio e o suporte meu e da minha equipe para ele buscar o sonho dele. Só nesses 2 pilares já foram aí 11 anos de carreira, mais de 100 mil reais de investimento, onde o seu filho vai ter acesso pagando uma fração muito pequena desse valor. Só para você ter ideia, na época que eu atendia estúdio, atendia presencialmente, os atletas pagavam 500 reais por mês para treinar em grupo. O treino nem personalizado era comigo e ele só me via 2 vezes durante a semana. Então se eu fosse colocar planilhas para treinar a semana inteira, com suporte 7 dias por semana para perguntar o que ele quiser e a gente atender e responder ele em tempo recorde, tranquilamente, se eles pagavam 500 reais por mês, 6 mil reais por ano, para ter isso todos os dias da semana em horários ilimitados, com certeza valeria bem mais. Mas se a gente jogar aqui 2 mil reais por ano para ele ter acesso a tudo isso, o valor tá muito mais do que justo. E claro que não é por isso que eu vou colocar esse valor nessa oportunidade aqui, mas eu queria que você
entendesse e concordasse comigo, que é muito mais do que justo. Mas espera aí que tem muito mais. Nosso terceiro pilar dentro da Joga BR Clássica é a fisioterapia. Aqui o seu filho vai ter atendimento presencial 1 para 1 para cuidar de qualquer tipo de dor ou lesão que ele tenha. E esse fisioterapeuta online que ele vai ter acesso é muito importante porque a gente consegue diminuir o risco de lesão, ao mesmo tempo que a gente gera uma integração entre os trabalhos que a fisioterapia quer fazer com os da preparação física, tá tudo muito integrado. Dentro do mesmo treino, a gente consegue alcançar objetivos das duas áreas. E para que isso acontecesse, foram anos de trabalho integrado com o fisioterapeuta do futebol, fisioterapeuta esportivo, formações CBF Academy, Barcelona, Leonardo Subtil, onde ele atuou diretamente com os atletas da Joga BR, construindo protocolos, construindo e validando, através de muita ciência, de muita prática, de muito trabalho, a recuperação de lesões. E ali a gente construiu a maioria dos nossos protocolos para cuidar de qualquer lesão, e hoje a gente tem professores se especializando em fisioterapia, graduando em fisioterapia, além de ter fisioterapeuta na equipe, para ir contextualizando e pegando esse protocolo e colocando na realidade, na prática, em cada um dos contextos. Então a gente tem um protocolo e a gente personaliza ele de acordo com o contexto. A gente sabe que como a gente é 100% especialista em futebol, a gente vai estar sempre lidando com lesões parecidas, a gente vai estar sempre lidando com dores parecidas. A gente não precisa conhecer todas as lesões do universo, doenças do universo. A gente vai trabalhar apenas com aquelas que são mais corriqueiras para o futebol. E é exatamente por isso que agora os alunos da Joga BR não precisam pagar 10 sessões de R$150 para pegar uma dor no tornozelo, ou uma dor na posterior de coxa, ou um incômodo no joelho. Ele consegue tudo isso através da Joga BR Clássica com atendimento online, validado cientificamente e também na prática por anos e anos. Inclusive o Léo Subtil está tratando o Bremer, zagueiro da seleção brasileira na última Copa, jogador da Juventus da Itália, e também atendeu a mesma lesão do Andrei, que é aluno da Joga BR, entrou na Joga BR no pós-cirúrgico de lesão, que a gente conseguiu cuidar da preparação física dele, integrado com a fisioterapia, e quando ele teve alta da fisioterapia em um mês, ele bateu o físico de profi, fazendo tudo isso de maneira 100% online. Então, pensando que todo ortopedista, todo médico coloca ali 10 sessões de fisioterapia para cuidar de praticamente qualquer tipo de lesão, se seu filho tiver um incômodo ou uma lesão 2 vezes por ano, que é uma taxa bem baixa, que se a gente for olhar para o futebol de alto nível, a gente vai falar que, pô, ele vai ter que investir R$1.500 por 2 vezes, vai dar R$3.000 por ano. Então, se eu cobrasse R$9.997 para ele te atender o ano inteiro para qualquer tipo de dor ou lesão que você tenha, sem um limite, então de maneira ilimitada, independentemente se é uma lesão pequena ou se é uma lesão grande, tranquilamente valeria esses R$997 de boa. Então assim, você concorda comigo? Então somando tudo isso, a gente já vai para um valor muito próximo de R$3.000. E claro, esse não vai ser o valor da Joga BR, mas eu quero que você entenda que valeria cada centavo para ter acesso a esse tipo de trabalho. E o nosso quarto pilar é a nutrição. Aqui o seu filho vai ter um plano alimentar individualizado com as estratégias de um nutricionista especializado em futebol, de acordo com o contexto, rotina, características, objetivos. Então, se seu filho quiser ganhar massa muscular para virar um tanque dentro de campo, ele vai ter um plano alimentar individualizado de acordo para isso. Se seu filho quer se alimentar melhor, quer ter uma nutrição melhor para ganhar mais desempenho, acelerar a recuperação muscular para que ele consiga treinar mais, seu filho também vai ter acesso a isso aqui. Na prática, o que ele vai receber? Ele vai receber cursos de nutrição para jogadores com todas as estratégias que fazer pré-treino, pós-treino, pré-jogo, pós-jogo. Além disso, uma planilha alimentar individualizada, onde ele pode colocar os objetivos, onde ele pode colocar a rotina de treinamento, e lá vão sair as estratégias que o Lucas Nutri montou para ele. Lucas Nutri, que trabalha com diversos atletas profissionais de futebol, outro nutricionista 100% especializado no futebol. Então, normalmente nutricionistas esportivos, eles não são tão fáceis de encontrar, e a maioria deles trabalha no mundo fitness, não entende muita particularidade do futebol. E é por isso que vários nutricionistas do futebol costumam cobrar caro, costumam cobrar mais de R$500 a consulta. Então, se a gente for jogar na média, jogar uns R$250 por consulta, e seu filho for atendido todos os meses, no final do ano a gente vai ver ali R$2.500, R$3.000 de consulta com nutricionista. Então, se em um único ano o investimento em nutrição pode chegar a R$3.000, e se ele fizer consultas com nutricionista a cada 60 dias, a R$1.500, quanto que não valeria ele ter uma planilha que vai ser atualizada, que vai ser adaptada para ele todos os meses ou semanas que ele quiser, qualquer mudança de rotina que ele tiver pro resto da vida? Quanto que não vale ter acesso a isso? Aqui novamente a gente pode concordar que tranquilamente poderia ser vendido por R$997, a gente chegando agora em torno de R$4.000 para ter esses 4 pilares. Parece até bom demais para ser verdade, né? É muito bom, mas eu quero te falar que também não para por aqui. Eu vou agora listar mais alguns bônus que a gente vai te entregar para que o seu filho tenha o melhor acompanhamento possível e alcance o máximo de resultado. E
também em tempo recorde, o mais rápido possível, porque a gente tá lutando contra o tempo. E você pode estar pensando, mas meu filho já tá em clube, eu não sei se vai caber na rotina dele tudo isso, ele vai saber adaptar, se o treino extra vai atrapalhar o clube. E é exatamente por isso que eu tenho o módulo Extra Clube dentro da Joga BR com os meus alunos. Aqui seu filho ele vai ter todo o suporte e acesso ao conhecimento que vai fazer ele se destacar dentro do clube, estar acima da média e não ficar dependendo só do clube, porque a gente sabe que o clube ele vai pensar só nele mesmo. Se o seu filho estiver passando ali por um momento de dificuldade, ou tá com dor, ou tá com algum tipo de problema, ou se o filho estiver no banco, não estiver pegando lista, a gente vai sempre complementar, trabalhar, fazer com que ele evolua para que ele consiga se destacar, e a gente tem certeza. Quem usa o módulo Extra Clube tá sempre entre os melhores fisicamente dentro da equipe. E hoje eu vendo a minha mentoria por R$500 a hora. Dentro desse módulo, tranquilamente, eu poderia vender ele por R$497, R$500 também, por conta que tem muito do meu conhecimento e muito do meu tempo disponibilizado nesse módulo. E sabendo também que nem só de físico vive o jogador de futebol, são grandes áreas que estão se complementando. A gente também oferece para o seu filho o curso Mapeando o Jogo com Arthur Botilheiro, analista de desempenho de jogadores titulares da seleção brasileira e também de clubes europeus. Ele que também tem mestrado da Universidade do Porto, então tranquilamente esse curso Mapeando o Jogo, para que ele consiga usar a estratégia desde o 1 para 1 até o 11 para 11, o jogo grande, ele tranquilamente poderia ser vendido por mais R$497. Nosso terceiro bônus aqui entra a mentalidade com o Ticão e o Ari Brum, que são mentores e psicólogos de jogadores do mais alto nível de Série A de Campeonato Brasileiro, jogadores que estão jogando no exterior. Eles trazem as ferramentas e o que o jogador precisa desenvolver para construir uma mentalidade forte, para construir a liderança dentro das equipes com que eles jogam e de fato conseguir estar cada vez mais próximo do sonho. Além disso, um quarto bônus, a gente tem um bônus com a Stephanie Frieder, empresária do futebol, que é como entrar em clubes e agências. Lá a gente mostra em detalhes o que os clubes procuram nos jogadores, o que os empresários procuram nos jogadores, o que fazer, o que não fazer para estar com a sua imagem pronta e conseguir se destacar e ingressar nesses clubes. Inclusive, a Stephanie Frieder e o Grupo Frieder são parceiros aqui da nossa empresa Geração de Atletas, e com certeza a mentoria com um deles, a fazer uma reunião para aprender o caminho que vai fazer você se destacar e ganhar oportunidades com grandes empresários, com grandes clubes, seria extremamente caro. Então, tranquilamente, a gente pode também entregar esse bônus pensando no preço de R$497. Ou seja, a gente somar tudo isso, o valor total que a sua família vai receber nessa oportunidade é de R$5.976. E eu já te falei, a gente não vai cobrar isso, mas eu queria que você me respondesse algumas perguntas. Se essa oportunidade apenas ajudasse o seu filho a passar naquela peneira que ele tanto quer, valeria a pena? Se essa oportunidade aqui apenas ajudasse o seu filho a ser titular e ele começar a conseguir se destacar dentro do próprio time hoje, valeria a pena? Se essa oferta apenas ajudasse o seu filho a realizar o sonho de jogar contra um grande clube, valeria a pena? Se essa oportunidade aqui apenas ajudasse o seu filho a crescer, se desenvolver, amadurecer e ser um atleta responsável, confiante e capaz de buscar qualquer objetivo na vida, valeria a pena? Eu aposto aí que você respondeu sim para a maioria das coisas, mas a gente não vai te cobrar R$5.976. E não, também a gente não vai cobrar os R$2.000 que você está pensando que seria. Por conta da nossa missão e o nosso propósito, a gente vai fazer o valor mais acessível para que mais pessoas sejam impactadas, que a gente consiga mudar a história de vários e vários jovens desse país. É exatamente por isso que a Joga BR Clássica, nessa condição especial, vai ser oferecida para você por apenas 12 vezes de R$103,11 para você e sua família levarem isso por um ano. Então, para garantir que seu filho vai ter as ferramentas necessárias e você também não tenha risco, não tenha aquele receio, a gente oferece 2 tipos de garantias, tá? A primeira delas é a garantia incondicional de 15 dias. Por lei no Brasil, qualquer coisa que você compre pela internet tem a garantia de 7 dias obrigatória, tá? Se alguém te falar aí que tá te dando garantia de 7 dias porque quer gente boa, o cara tá mentindo, picareta. Então 7 dias, qualquer coisa que você compra na internet tem 7 dias para pedir reembolso. Aqui na Joga BR a gente dá 15 dias de reembolso para que você consiga usar, olhar e realmente ver se é para você, pro seu filho, se realmente vai encaixar na rotina, se vocês gostaram do jeito que eu explico as coisas, se vocês estão entendendo como que funciona. Então tem 15 dias para testar, abusar, olhar os bônus, cara, pode ficar à vontade durante esses 15 dias. Se lá no último dia você fala assim, ah, Renato, não quero, sem nenhum tipo de motivo, não precisa comprovar nada, não precisa me falar nada, você pede o reembolso e você ganha 100% do seu dinheiro de volta. É assim que funciona a nossa garantia incondicional de 15 dias. Mas se você quiser testar mais a vera, pô, Renato, eu entendi, tô gostando das explicações, quero testar na prática, como que funciona?
a gente dá uma garantia condicional de 8 semanas. Se você fizer tudo que eu tô te pedindo lá e não evoluir em 8 semanas, eu devolvo o dobro do seu dinheiro de volta. Então você e a sua família não tem nada a perder. Ou você evolui ou ganha dinheiro no bolso. Você lucra com isso. E eu quero deixar claro mais uma vez que isso aqui não é um golpe. Tô desde 2019 trabalhando, colocando a minha cara na internet todos os dias, cara. Se tiver um cara que dá golpe e coloca a cara assim todo dia, esse cara é corajoso. Sem contar que a gente tem parceria com grandes escritórios, o Grupo Feeder, o Iago Martins, que tem uma das maiores empresas de tecnologias do país, é o nosso conselheiro. A gente já patrocinou um clube profissional de futebol. Então pode confiar que a gente tá aqui pela nossa missão, pelo nosso propósito. A gente não tá de malandragem. Porém, eu quero também te alertar. Se você gostou de tudo isso aqui, eu preciso te avisar que essa condição especial, essa oportunidade, ela tem vagas limitadas e em breve a gente vai encerrar essa oportunidade para vocês. Imagina aí o quão bom vai ser quando o seu filho realmente começar a evoluir com treinos e estratégias de verdade, validadas. Imagina como a jornada dele não vai ser melhor, não vai ser mais positiva, o quanto ele não pode aproveitar de oportunidades, o quanto ele também não vai amadurecer nessa jornada, vai ficar mais confiante. Eu tenho certeza que você quer isso pro seu filho, que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele se destaque, e não só pro futebol, mas para qualquer desafio na vida. Então já garante a sua vaga agora, clicando no link que tá aqui embaixo, você vai pro formulário da Hotmart, que é uma das maiores empresas de pagamentos da América Latina, totalmente segura para você confiar os seus dados e os seus meios de pagamento, que podem ser cartão de crédito, Pix e boleto. E aí você e a sua família vão receber o acesso por e-mail em até 10 minutos depois da confirmação do pagamento. E para você que já está realizando a sua compra agora, e já nesses primeiros e-mails você vai receber o kit de boas-vindas para você não ter dúvidas e saber exatamente o que fazer para conseguir logar e ter acesso à plataforma. E com isso seu filho pode começar a evoluir ainda hoje. E por fim eu quero deixar claro que por mais que eu queira muito participar e construir essa história junto com você, junto com a sua família, se você decidir não garantir a sua vaga hoje, a gente vai continuar com a nossa missão, com o nosso propósito e ajudando milhares e milhares de atletas como a gente já faz hoje. E muito provavelmente seu filho vai continuar caindo nas ciladas de estratégias ruins, de falta de preparação, e todos esses detalhes somados lá no final vão fazer a diferença para ele ter mais chances ou não de realizar o sonho. E lembrando que se você garantir a sua vaga hoje, você vai levar tudo isso. Então já clica no botão aqui embaixo e já confere o teu e-mail pós o pagamento. E se mesmo assim, depois de tudo que eu falei aqui, você ainda tá com um pingo de dúvida, eu quero que você preste atenção aqui no que o pai do João falou pra gente quando ele nos conheceu. E eu tenho certeza que isso vai clarear a sua mente, e quando ele me falou aquilo, foi a primeira vez que eu havia pensado daquela maneira. Com certeza clareou também a minha mente quando ele me falou. E eu espero a sua família aqui na Joga BR Clássica. Um abraço. Uma coisa que eu penso que um dia quando eu for pai, talvez eu tenha receio, mesmo amando muito futebol, é que é o seguinte, aqui no Brasil tem um conflito muito grande assim, de futebol e estudo às vezes, é difícil conciliar os dois. O senhor não tem medo disso não? Dele acabar, focando mais no futebol e deixar essa parte um pouco de lado? Olha, se ele fosse focar, por exemplo, numa faculdade, eu ia ter que me preparar, inclusive financeiramente, para ele ingressar numa universidade a partir dos 17 anos, se formar com uns 22, entendeu? Ia ter que dar todo o suporte para o filho, para depois, dependendo do que ele se formasse, dar consultório, escritório, enfim, né? Dar o preparo para ele, para lá para os 25, 26 anos ele começar a se estabelecer, né? No futebol, você tem que dar esse suporte a partir dos 10 anos de idade, né? Porque essa é uma carreira que começa aos 16, que seja aos 18 anos, para a gente falar em maioridade. E a aposentadoria está lá na faixa dos 36, antes dele, né? Agora com ele trabalhando, acho que a gente consegue levar os jogadores até uns 40 e pouco, como a gente pode ver por aí, o pessoal que tem se cuidado, né? Então é uma profissão, ele está levando a sério, não é assim, meu sonho é jogar futebol, é o sonho, mas hoje virou um plano, né? Então ele está melhorando a cada dia, levando a sério, fazendo os treinamentos com muita disciplina, né? Que eu acho que isso que conta, e é uma profissão que começa mais cedo, então o pai tem que estar investindo mais cedo também. A gente estava até comentando pessoas que usam o esporte, você enxerga que também ele focar, ele ter esse plano, ele trabalhar firme assim, ajuda ele se formar até na educação mesmo, como pessoa, ali, habilidades que ele não desenvolveria se ele estivesse em casa ali jogando videogame, essa disciplina, essa constância. Você acha que já está fazendo efeito nele, fez efeito nele? Você acha que isso está ajudando ele a se formar como homem também? Se tudo desse errado, e não vai dar, mas se tudo desse errado, ele já sair com um físico melhor, com disciplina e com conhecimento absurdo na parte de nutrição. Ou seja, ele já tinha um meio caminho andado aí para de repente fazer uma faculdade de nutrição ou nutrologia. O Lucas Orsatti, ele é incrível. Eu fico assistindo as aulas dele toda hora, do Lucas.